pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, eu sou uma das 7 nutricionistas aqui da Clínica WA e hoje eu vim falar para vocês sobre os mitos para se ter uma vida saudável. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não deixe de curtir o nosso canal aqui no YouTube e compartilhar com quem você acha que vai se interessar por esse assunto. Bom, o primeiro mito é de que a atividade física ela compensa uma alimentação inadequada. Na realidade, a atividade física por si só ela não vai ser a protagonista dos resultados quando a gente pensa num processo de emagrecimento, de perda de gordura. Para a gente, de fato, reduzir gordura, a gente precisa necessariamente consumir menos calorias do que a gente gasta. Então, se você vai lá, faz atividade física, mas consome mais calorias do que você gasta, ou consome a mesma caloria que você está gastando, ou você está mantendo aquele peso, ou você está ganhando peso, ganhando gordura se você tiver com essa alimentação inadequada. Um outro mito é de que todas as calorias são iguais. Quando a gente pensa numa alimentação saudável, a gente tem que lembrar que existem os carboidratos, as proteínas e as gorduras, e cada uma delas desempenha uma função diferente no nosso organismo. Então, se por exemplo, você tem um lanche da tarde que tem aproximadamente ali 200 calorias, só que ele é composto, por exemplo, por duas fatias de pão integral, um patezinho ali de frango desfiado, com um pouquinho de creme de ricota, por exemplo. Aí você pensa, beleza, aqui tem 200 calorias, só que aí você pega uma barrinha de chocolate, por exemplo, que tem a mesma quantidade de calorias e você vai achar que elas são equivalentes, né? Mas na verdade, o lanchinho ali tem o carboidrato, tem fibra, tem proteína principalmente, enquanto a barra de chocolate vai estar presente só o açúcar, a gordura. Então são propostas totalmente diferentes. Enquanto o lanche, por exemplo, pode te deixar mais saciado, pode fazer com que você ganhe um pouquinho mais de musculatura por ter a proteína, por exemplo, o chocolate já não vai fazer esse papel. Então são coisas totalmente diferentes. Muita gente acha também que os carboidratos são vilões aí nos processos de emagrecimento, de perda de gordura. O carboidrato não é um vilão. A principal função dele no nosso organismo é nos fornecer energia. Então, se a gente restringe muito o carboidrato, ou a gente fica muito fadigado para treinar, ou fica muito fadigado mentalmente também, até porque o carboidrato ele é a principal fonte que o nosso cérebro utiliza como fonte de energia. Um outro mito é de que se a gente consumir fontes de gordura, inevitavelmente a gente também vai ganhar peso. Na verdade, o que acontece? A gente tem que pensar em duas vertentes das gorduras. De fato, as gorduras elas são um pouquinho mais calóricas do que, por exemplo, o carboidrato e a proteína, porque 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína fornece 4 calorias para o nosso corpo, enquanto as fontes de gordura fornecem 9, então é quase que o dobro ali do que a proteína e o carboidrato. A gente não deve excluir essas fontes de carboidrato da nossa alimentação, porque as gorduras insaturadas, que elas estão presentes principalmente em peixes, castanhas, azeite, elas são bastante benéficas para a saúde cardiovascular, elas participam de absorção de algumas vitaminas lipossolúveis e elas participam também da produção de alguns hormônios no nosso corpo. Um outro mito é de que a gente vai ter mais resultados aí no processo de emagrecimento quando a gente come poucas vezes ao dia. Então, o que acontece? Se a gente faz o café da manhã, depois o almoço, fica a tarde toda sem comer e só vai jantar, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é que nosso metabolismo pode ficar um pouquinho mais lento, porque quando a gente consome o alimento, o nosso corpo trabalha para digerir aquele alimento. E a segunda coisa é que a gente pode chegar na próxima refeição com muito mais fome, né? Então, não é um franguinho ali com salada que vai suprir a nossa necessidade, né? A nossa fome. Então, a gente automaticamente vai ficar com mais vontade de comer alimentos ricos em carboidratos, ricos em gordura, prejudicando os nossos resultados. Vejo muitos pacientes também que estão tentando buscar um objetivo aí de perda de gordura, de emagrecimento, que acabam não consumindo nenhuma refeição à noite. O nosso corpo, quando vai chegando mais à noite, ele realmente vai se preparando para o nosso descanso, então automaticamente a gente não pode pensar que ele vai ter um grande gasto calórico, mas também não é certo a gente deixar de fazer essa refeição. Então, uma estratégia boa seria a gente comer alimentos mais leves, ricos aí em proteínas, legumes, verduras, uma salada, algo mais leve, porque também como a gente passa muito tempo em jejum durante o sono, é legal para a gente também não acordar com muita fome no dia seguinte.
Diante desses pontos que eu trouxe aqui para vocês, então para a gente ter um estilo de vida mais saudável, a gente deve primeiro entender como que a gente distribui de uma forma adequada os macronutrientes, né? Ou seja, carboidratos, proteínas e gorduras ao longo do dia. É importante também a gente fracionar a nossa alimentação durante o dia. Então, se você está habituado a fazer café da manhã, depois passa muito tempo até o almoço, depois passa muito tempo até o jantar sem comer, é importante vocês começarem a incluir esses lanchinhos intermediários. Alguma fonte aí de proteína, de fibra, para realmente vocês não chegarem na próxima refeição com muita fome. Aqui na Clínica WA, a gente tem o exame da calorimetria, onde a gente consegue ver quanto que está o metabolismo do paciente, o gasto calórico dele de repouso, e dessa forma a gente consegue distribuir ao longo do dia os carboidratos, as proteínas e a gordura, a fim de trazer mais resultados no objetivo que o paciente deseja. Vocês viram que tem muitos fatores que interferem no estilo de vida saudável, certo? Tenho certeza que vocês gostaram dessa dica aqui que eu trouxe para vocês. Não deixe de nos seguir aqui no canal do YouTube e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares.